Olá pessoal, aqui é Carlos Lima, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós vamos falar do porquê os judeus mataram Jesus. Isso era necessário, né? Era necessário tê-lo matado. Então, como foi dito no vídeo anterior, um dos discípulos de Jesus, sabendo que os líderes religiosos queriam matá-lo, acabou vendendo seu mestre por 30 moedas de prata. Eles não teriam coragem de prendê-lo na frente do povo, mas Judas os levou durante a noite num lugar que sabia que estariam apenas Jesus e alguns dos seus discípulos. Muitos se perguntam, por que matá-lo? Não poderiam simplesmente prender ou ameaçar ou até mesmo expulsá-lo da cidade? Então, um dos maiores erros que as pessoas cometem ao ler a Bíblia é pegar a mentalidade, a cultura, as leis e a forma como a sociedade dos nossos dias funciona e levar isso tudo para mais de 2000 anos atrás, né? Precisamos entender que era um mundo totalmente diferente, um tempo totalmente diferente, né? A pena de morte era algo absolutamente normal naqueles dias, havia também escravidão, muita escravidão, todos os crimes considerados graves eram passíveis de pena de morte. Crimes que na sociedade atual, se o réu for primário, talvez ele não fosse nem preso, naquele tempo a pessoa poderia sim ser condenada à morte. Era um tempo de olho por olho, dente por dente, a ideia era cortar o mal pela raiz e resolver o problema definitivamente. Então tem um texto de Deuteronômio que é bem interessante, diz assim: quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, aquele famoso amigo mais chegado que um irmão, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Veja bem que ele está falando irmão, filho da tua mãe, teu filho, tua filha, tua mulher, teu amigo, não importa. Se alguém simplesmente chamasse você para servir ou adorar outro Deus, você deveria matá-lo. Então você vê que o pensamento, a mentalidade, a forma como a sociedade dos dias funcionava era muito diferente de como funciona hoje. A nossa sociedade é o resultado de milhares de anos de evolução e mesmo assim nós ainda temos muita violência nos nossos dias. Então Jesus estava sendo considerado um falso Messias, na visão deles, é claro, e como tal estava querendo se declarar rei de Israel, embora ele tivesse se recusado a ser rei. Se ele se dizia o Messias, ele estava se declarando que era o rei de Israel. Estava também, na versão deles, expulsando demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Quando Jesus expulsou alguns demônios, eles acusaram Jesus de estar expulsando demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus estava desrespeitando o sábado, na visão também, na forma como eles guardavam o sábado. Jesus fazia algumas coisas diferentes e ainda se declarou Senhor do sábado. E ele também estava desrespeitando as tradições judaicas e confrontando as autoridades religiosas de Israel diante de todo o povo. Isso era considerado rebeldia. Acredite, para eles, estes eram motivos mais do que suficientes para condená-lo à morte. Algumas pessoas dizem que a crucificação de Jesus foi o maior erro jurídico da história. Porém, numa época em que os imperadores tinham poder absoluto e a justiça dependia muito da posição social da pessoa, né? Se ela era pobre, normalmente ela não teria ali garantida um direito à justiça. Então, nesse tempo, não era nada incomum ver inocentes sendo crucificados. Paulo, por exemplo, ele apelou para César, ele foi preso porque estava pregando lá na cidade, aconteceu um tumulto, né? E como ele era cidadão romano, ele apelou para ser julgado em Roma. Ele queria também aproveitar essa oportunidade para pregar o evangelho lá. Mas ele acabou ficando preso por um tempo e depois foi sumariamente lá executado a mando do imperador.
Outra questão polêmica é que muitos dizem que não foram os judeus que mataram Jesus, e sim os romanos. Embora a execução ela tenha sido feita pelo Império Romano, isso só aconteceu porque os povos conquistados eles estavam debaixo de uma medida chamada de a Pax Romana, ou a paz romana. Nenhum homem poderia ser morto sem um julgamento romano nos domínios do Império. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. João 18:31. Mesmo que Pilatos estivesse autorizando, eles sabiam que se eles matassem, poderia depois chegar aos ouvidos do imperador ou de alguma outra autoridade, e eles podiam ter algum problema sério. Então eles sabiam que Jesus teria que ter sido, além da condenação deles, né, precisaria da condenação de um tribunal romano, e a pena seria executada por esse tribunal romano, uma vez que ele foi condenado por eles. Sem contar que quando Jesus esteve em Nazaré e se declarou como Messias, o povo levou-o ao alto do monte onde sua cidade estava edificada e tentou jogá-lo de lá. O texto bíblico diz que Jesus passou entre eles e fugiu. Não fosse isso, ele teria sido morto não só pelos judeus, mas pelos de sua própria cidade. Né? Ele primeiro conversou, ele chegou na cidade, ele foi até a sinagoga, foi pedido para ele ler, ele leu o profeta Isaías, se declarou como Messias, e a seguir, como Jesus viu que eles não criam nele, ele contestou a incredulidade deles, né? Apresentando alguns fatos bíblicos, né? De quando Deus enviou Elias para uma viúva fora dos termos de Israel, ou quando Deus usou Eliseu para curar Naamã, o Sírio. E eles ouvindo essas palavras provocaram a ira do auditório, levantando-se, atacaram Jesus, levando-o até a beira do monte sobre a qual a cidade se erguia, a fim de o empurrarem para o precipício. Ele, porém, atravessando pelo meio da multidão, deixou-os. Lucas 4, 28. Então, os líderes religiosos eles tinham influência suficiente junto aos romanos para garantir que Jesus fosse crucificado. E os motivos, na visão deles, eram mais do que suficientes. Então, eles tinham, na concepção deles, todos os motivos do mundo para poderem crucificar aquele falso Messias. Então, agora vamos tentar entender outras profecias que falavam a respeito do Salvador, o Messias prometido, porém na visão que só foi compreendida depois da morte de Jesus. A primeira profecia, ela vem lá do Éden, né, quando Deus fala com a serpente. E diz assim: e porém inimizade entre ti, a serpente no caso, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher. E tu, né, a semente da serpente, lhe ferirás o calcanhar, ou a própria serpente lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa profecia foi entendida de uma forma que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente da mulher no futuro foi entendida como sendo Jesus. Em Isaías nós encontramos a profecia que Jesus leu lá quando ele estava em Nazaré e se declarou como Messias, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Né? Após ler esse texto, ele falou que essa palavra tinha se cumprido entre eles. Isaías 61, 1. O outro texto é um texto muito contestado pelos judeus, né? Eles reclamam da tradução, eles dizem que um determinado texto é no plural e não no singular, e que isso aqui fala, na verdade, do povo de Israel e não de Jesus, que essa tradução é tendenciosa, que a interpretação é tendenciosa, e isso porque a profecia, se você for ler ela toda depois em Isaías 53, você vai ver que ela descreve muito claramente aquilo que aconteceu com Jesus. Então, os judeus dizem que a interpretação é tendenciosa. Diz assim, nesse trechinho aqui que eu vou ler: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Então Pilatos, ele até tenta livrar Jesus quando os judeus prendem Jesus e o levam até ele. Ele vê que tudo aquilo estava acontecendo por uma questão religiosa dos judeus que ele não compreendia. Jesus não parecia um criminoso. Tentou barganhar com a multidão, seguindo o costume de soltar um prisioneiro na Páscoa, ofereceu Jesus ou Barrabás, mas os líderes religiosos já tinham alvoroçado e controlado a multidão, e eles escolheram Barrabás. É claro que as questões políticas eram mais importantes para o governador, né? E o governador não queria se indispor com os judeus, ele não queria uma revolta ou que recorressem a César questionando a sua decisão. Ele então lava as mãos, como se pudesse se isentar do assassinato de um inocente, e autoriza a crucificação de Jesus. Por que a crucificação? Os impérios antigos eles tinham várias formas de torturar e punir com a morte quem fosse condenado por qualquer crime. Nos tempos de Jesus, a execução mais utilizada era a crucificação. Simplesmente por isso ele foi crucificado. Então a crucificação lá não era apenas morte, era uma tortura muito cruel que no fim levava a pessoa à morte. Então Adão, ele morreu sem que pudesse reparar o mal que tinha feito à humanidade. Faltou arrependimento, disposição para assumir as consequências dos seus erros e também coragem para, se preciso fosse, pagar o preço pela redenção do mundo. Embora, como se ele já estava debaixo da maldição do pecado, ele não poderia mais redimir o mundo. Deus então cria ele mesmo um plano para redimir a humanidade. Porém, para que esse plano fosse colocado em prática, a natureza humana tinha que amadurecer, os homens tinham que aprender mais sobre si mesmos, sobre a terra e sobre Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus era judeu, nasceu e viveu sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Jesus veio para remir os judeus. João também diz, né, ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O novo nascimento é um nascimento espiritual, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é da vontade do sangue, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. E ele diz também que Jesus veio para o que era seu, ele veio para o povo judeu. Os seus não o receberam, porque o resto do mundo não tinha uma aliança com Deus, quem tinha eram os judeus. Mas aí ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos 11:11, Paulo, ele fala da forma como Deus fez com que as coisas acontecessem para que os judeus rejeitassem a Jesus. Uma vez mais pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Contudo, se a transgressão deles constituísse em riqueza para o mundo, porque através da transgressão a salvação se abriu para todo mundo, e o seu insucesso, né, eles não tiveram sucesso em reconhecer o Messias, se tornou infortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Paulo está falando, ele apresenta uma tese de que a rejeição dos judeus ela vai durar até que passe o tempo da plenitude dos gentios, ou seja, tem um tempo dos gentios, e quando terminar esse tempo dos gentios, então Paulo dá a entender que os judeus vão reconhecer Jesus como o Messias. Por que Deus não apresentou a salvação para todo mundo desde o começo? Se você prestar atenção ao longo de toda a Bíblia, você verá que Deus sempre está buscando uma obediência, um relacionamento, uma entrega voluntária. Sempre que as coisas fogem desse modelo, ele muda a rota, cria uma nova aliança, escolhe uma outra pessoa. Foi assim durante toda a história bíblica. Após a morte de Cristo, ele encontra o modelo definitivo. Jesus se apresenta como uma porta, o caminho,
aquele que está batendo a porta, aquele que ajunta seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, etc. Tudo em Jesus exige fé e aceitação voluntária. Deus nos ama e quer que este amor seja retribuído. Então Jesus se apresenta como uma porta, você precisa entrar por ela. Quando ele se apresenta como alguém que está batendo a porta, você precisa abrir a porta. Como caminho, você precisa entrar por esse caminho e seguir por esse caminho até você chegar a Deus. Ele se apresenta como aquele que ajunta seus filhos, você precisa se tornar um dos filhos. Quando ele se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, você precisa se tornar uma das suas ovelhas. Então, através do povo judeu, Deus criou uma história e ele estabelece elementos por meio da sua palavra que serviriam de guia e de base para as próximas gerações. Porém, os judeus também falham na missão de levar Deus para todos os povos, né? Eles são rebeldes, são duros de coração e são incrédulos. O Senhor já sabia disso e no tempo certo enviou Jesus, prometeu um Salvador que viria para libertar o seu povo, depois o enviou de uma maneira que sabia que eles não aceitariam. Ele sabia que os judeus esperariam alguém como Davi, alguém como Moisés, um grande rei para libertar Israel, né? Então, quando ele enviou Jesus de uma maneira totalmente diferente, ele foi crucificado. Morreu pelos pecados de toda a humanidade e abriu a porta da salvação e da reconciliação com Deus para todos os povos. Mas ainda fica uma pergunta. Que pergunta é essa, Carlos? Por que Jesus precisava morrer para que a humanidade fosse salva? Não tinha outro jeito, né? Ele precisava realmente morrer, né? Na visão dos judeus, nós sabemos, os judeus rejeitariam e matariam Jesus. Mas por que diante de Deus ele precisava morrer para que a humanidade fosse salva? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, né? Essa é uma pergunta que a gente vai discutir aí no próximo vídeo. Espero fechar essa questão no próximo, se precisar a gente faz mais um vídeo. Mas eu creio que já no próximo vídeo a gente fecha essa questão, tá bom? Então Deus abençoe você, né? Espero que o Senhor continue abençoando o seu caminho e despertando o seu interesse pelas coisas de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela palavra de Deus. Um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.